Graça e paz, eleitos e eleitas de Deus, pedras vivas, escolhidos, santificados, irmãos e irmãs que reinam em vida, membros chamados a esta graça, diferenciados em Cristo Jesus, de todas as comunidades da fé no Brasil. Esta mensagem do apóstolo Luiz Bastos é a mensagem da virada de ano, deste ano de 2019 para o ano de 2020. É uma mensagem específica para quem tem olhos iluminados, que verdadeiramente não tem nenhum sinal, nenhum sintoma da lei. Por isso, toda palavra, ela chega ao entendimento espiritual como graça, porque se existem sintomas da lei, a palavra não chega, a revelação da graça de Deus não chega como graça, ela chega como lei. Muitas vezes, os que não têm chamado a graça de Deus, entendem como se fosse uma condenação, mas é para crescimento, para unidade, para tornar a marca da graça de Deus em todos, porque quando a graça de Deus se torna uma marca, nós não precisamos de outra marca. Marca a graça de Deus, marcou os eleitos, então a marca denominacional já não é mais a nossa marca. Com essa mensagem, a virada de ano visa a edificação e crescimento e unidade dos eleitos de Deus. O tema dessa mensagem de virada de ano é este: a revelação da graça de Deus se torna abundante na vida de todos aqueles pelo qual são diferenciados, pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, recebem a graça de Deus focados. Vou repetir o tema. A revelação da graça de Deus se torna abundante na vida de todos aqueles pelo qual são diferenciados, pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, recebem a graça de Deus focados. Não entendam, recebam esta mensagem para a plena unidade de todos os eleitos de Deus. Eleitos de Deus, esta mensagem vai ter como base a palavra revelada no livro de Juízes sobre Gideão e os 300 homens. Esta é a base dessa mensagem, sobre Gideão e os 300 homens. Vamos conferir Juízes capítulo 7, versículo 1 em diante. Juízes 7, 1 em diante. Então Jorubbaal, que é Gideão, levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Versículo 3: apregou-a, pois aos ouvidos do povo, dizendo:
Quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há muitos, ainda há povo demais, faz-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele a quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Disse, versículo 7, então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Pelo que a outra parte toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te peço que essa mensagem produza efeito, que ilumine o entendimento nesta virada de ano de todos os eleitos de Deus das comunidades da fé no Brasil, para que produza uma só visão e tenhamos irmãos e irmãs focados na graça de Deus que ouve uma palavra da vida. Irmãos e irmãs que ouvem a revelação da graça de Deus para abundar nela, porque a visão é esta para este ano, nesta graça abundez. Tenhamos irmãos focados na palavra da graça de Deus que ouve, produzindo uma marca conhecida e lida por todos os homens. Eu te peço, Espírito Santo, que essa mensagem produza o efeito necessário, 30, 60 e 100, em nome do Senhor Jesus. Eleito de Deus e filhos focados nesta luta pela qual não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Vamos entender por que a revelação da graça de Deus se torna abundante na vida de todos aqueles pelo qual são diferenciados. Pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, focados. Vamos entender isso nesta revelação gloriosa. Amém? Nesta revelação poderosa. Focado significa concentrado. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã: focado significa concentrado, que tem atenção, e o interesse é voltado para um só objetivo. Focado. Aqueles que estão focados na vitória, focado.
Amém? Eleito de Deus. Na visão do Senhor Deus, toda aquela multidão, presta atenção, na visão do Senhor Deus, toda aquela multidão que estava com Gideão para vencer os midianitas, mesmo com toda certeza, boas novas dadas pelo Senhor, pelo qual disse a Gideão que entregaria os midianitas em suas mãos, o Senhor deu fé a ele, deu boas novas. Então, mesmo com toda aquela certeza que o Senhor deu a Gideão, pelo qual disse que entregaria os midianitas nas suas mãos, aquela multidão não tinha foco, ou seja, não eram focados na palavra que receberam como boas novas do Senhor Deus Todo-Poderoso, dando certeza da vitória. O Senhor disse: eu vos entregarei os midianitas nas suas mãos. E Gideão, quando reuniu toda aquela multidão, disse: o Senhor garantiu, ministrou boas novas para nós, que entregaria os midianitas em nossas mãos. Por quê? Na visão do Senhor, toda aquela multidão que estava com Gideão não tinham foco, não eram focados. Por quê? Primeiro, tinha muitos que eram soberbos e orgulhosos. Tinham muitos que eram soberbos e orgulhosos. Digo, todos que são soberbos e orgulhosos não são focados na palavra que recebem de Deus com boas novas, graça de Deus, mas nas suas próprias capacidades, assim como disse Deus, Senhor Deus, a Gideão, assim como disse o Senhor Deus Todo-Poderoso a Gideão, em Juízes 7:2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo está contigo, para que eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Orgulhosos e soberbos, eles se gloriam contra Deus, porque eles acham que é o dízimo deles que fazem, é a presença deles que fazem. Sem eles ninguém consegue fazer nada. Esquecem. Tudo é uma ação de Deus. Então o Senhor disse: é muito, porque tem soberbo no meio de vocês, vão se gloriar contra mim, os orgulhosos e soberbos, dizendo: a minha própria mão me livrou. Amém? A minha própria mão me livrou. Eram muitos, não tinham focos, porque os orgulhosos e soberbos iam atrapalhar a vitória que o Senhor já tinha dado como certeza a Gideão. A mesma coisa hoje. Orgulhosos e soberbos atrapalham. Por isso, na visão do Senhor, aquela imensa multidão não tinham foco, não eram focados, nem tinham foco. Eleito de Deus, na visão do Senhor Deus, toda aquela multidão que estava com Gideão para vencer os midianitas, mesmo com toda certeza, boas novas dadas pelo Senhor, pelo qual disse a Gideão que entregaria os midianitas nas suas mãos, não tinham foco. Ou seja, não eram focados na palavra que receberam como boas novas do Senhor Deus Todo-Poderoso, quando disse, deu certeza a Gideão, que entregaria os midianitas em suas mãos, dizendo: vai na tua força, varão valoroso. Por quê? Na visão do Senhor, aquela imensa multidão não tinha foco,
não eram focados. Por quê? Segundo, porque tinha muitos que eram medrosos. Tinha muitos que eram medrosos. Digo, todos aqueles que são medrosos são pessoas sem foco. Ou seja, não são focados na palavra que recebem como boas novas, pela qual é a abundância desta graça. Pois os que são focados nesta graça, com toda certeza, serão irmãos diferenciados diante da sociedade. Não serão medrosos. Os medrosos, quando a batalha apertasse, quando fossem provados, porque mesmo o Senhor dando certeza, boas novas, como tem nos dado hoje certeza, boas novas, sempre seremos mais que vencedores, sempre seremos abençoados, sempre seremos conduzidos em triunfo, sempre seremos, porque somos herdeiros de Deus. Os medrosos, quando a batalha apertasse, eles desistiriam, largariam o arado, olhariam para trás. Digo, os medrosos sempre desistem quando veem as situações, mesmo com toda a graça que houve, garantindo a vitória em tudo. Assim como o Senhor disse a Gideão, em Juízes 7:3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se, retire-se, retire-se da região montanhosa, Gileade. Então voltaram do povo 22.010 ficaram. 22.000 que eram orgulhosos, soberbos, medrosos. Porque o que ouviram de Deus como boas novas, ouviram sem foco, ouviram sem estarem focados. Eleito de Deus, na visão do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquela multidão que estava com Gideão para vencer os midianitas, mesmo com toda certeza, boas novas dadas pelo Senhor, pelo qual disse a Gideão que entregaria os midianitas nas suas mãos, não tinham foco. Ou seja, não eram focados na palavra que receberam como boas novas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mesmo com a certeza dada pelo Senhor a Gideão: eu vos entregarei, fé, certeza das coisas que se espera, os midianitas em suas mãos. Toda aquela multidão, na visão do Senhor Deus Todo-Poderoso, não tinham foco, não eram focadas na palavra que ouviram como boas novas, como certeza, como fé. Por quê? Terceiro, porque tinha muitos que eram tímidos. Todos que são tímidos diante das situações, o são porque ouvem a palavra das boas novas sem foco no que a graça de Deus revela. Só são tímidos porque ouvem a palavra da graça de Deus sem foco no que a graça de Deus revela hoje com plenitude, como superior. Pois é impossível que alguém ouça a revelação da graça de Deus focado e continue tímido. Mas, com toda certeza, serão irmãos diferenciados diante da sociedade que vivem. É impossível, irmãos e irmãs, eleitos de Deus verdadeiros,
que ouvem a palavra da graça de Deus, certeza das coisas que se esperam, coisa certa, e continuem tímidos, que ouvem a revelação da graça de Deus focados, com foco, e continuem tímidos diante das situações, continuando cauda e não cabeça, sem terem coragem de tomar atitudes. É impossível. Só são tímidos quanto às coisas aqueles que ouvem esta graça sem foco, sem estar focado, assim como disse o Senhor a Gideão em Juízes 7:3. Apregou-a, pois aos ouvidos, apregou aos ouvidos, como você está ouvindo agora, com os ouvidos, e quem tem ouvido para ouvir, ouça. Apregou-a, pois aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Amém. Quarto, as águas, a palavra da graça de Deus, hoje prova quem tem foco. As águas, a palavra da graça de Deus, hoje prova quem tem foco. Já que a palavra da graça de Deus, também entendemos que é água. Como disse a graça em Efésios, a lavagem da água pela palavra. Então o quarto ponto é este: as águas, a palavra da graça de Deus, prova quem tem foco. Ou seja, quem é focado em tudo que ouve como graça, boas novas, assim como o Senhor disse a Gideão em Juízes 7:4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, quando for provado nas águas, irá, porém, aquele que eu te disser, este irá contigo, assim contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Amém? As águas, a palavra da graça de Deus, quando está sendo ministrada do altar, ela prova. Porque quando você vem ouvir a palavra da graça de Deus do altar, você vê as águas da vida. Você vê as águas. E ela prova quem tem foco e quem não tem foco. 5. Quem tinha foco? Faça essa pergunta. Quem tinha foco? Quem estava focado? Segunda pergunta. Aqueles que lamberam a água com a língua, como faz o cão. Ou seja, focados. São aqueles que ouvem a palavra da graça de Deus, pelo qual é a água que prova muitos, com foco, focados, sem descuidar de nenhuma palavra, mas com toda a atenção na palavra da sua vitória. Esses ouvem com foco, são focados. Assim como o Senhor disse a Gideão em Juízes 7:5, fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho
a beber, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, com foco, focados. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Não tinham foco, não estavam focados. Por isso a revelação da graça de Deus se torna abundante na vida de todos aqueles pelo qual são diferenciados, pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, focados. Amém? Se no ano que vai entrar, e todos os anos que vierem até a vinda do Senhor Jesus, se recebermos a graça de Deus com foco, se recebermos a revelação da graça de Deus que basta, com foco, focados, é uma vitória atrás da outra. Sexto, quem não tinha foco, ou seja, não eram focados, mesmo não sendo orgulhosos, porque os orgulhosos voltaram quando voltaram os 22.000, mesmo não sendo soberbos, pois os soberbos voltaram quando voltaram os 22.000, mesmo não sendo medrosos e tímidos, pois os medrosos e tímidos voltaram quando voltaram os 22.000. Então, sexto ponto, quem não tinha foco, ou seja, não eram medrosos, mesmo não sendo orgulhosos, soberbos, medrosos e tímidos, quem não tinha foco, aqueles que mesmo ouvindo a melhor palavra com garantia da vitória, ou seja, tem a melhor água para beber, ouvem a palavra da graça de Deus de modo displicente. Tem a melhor água para beber. Ouvem a palavra da graça de Deus de modo displicente. De qualquer maneira, mexendo em celular, saindo com a palavra em andamento, deixando de ouvir a palavra e garante a vitória em todas as situações, e garante a vitória em todas as situações. Digo, estes não têm foco. Quando vêm as águas, são provados, não têm foco. Ou seja, não são focados na palavra da vitória, o evangelho da graça de Deus que ouvem. Digo, não se pode confiadamente confiar em todo o tempo, contar com estes que ouvem a palavra da vitória displicentemente, sem foco, sem estarem focados. Não se pode confiar em todo o tempo, pois estes não vencerão as situações que se levantam, assim como o Senhor disse a Gideão em Juízes 7:6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo, 9.700, todo o restante do povo, 9.700, se abaixou de joelho a beber a água. 9.700 não tinha foco. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, com foco, focados, eu os livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos. Pelo que a outra parte, 9.700, pelo que a outra parte, todo que se retire
cada um para o seu lugar, pois são sem foco, não são focados. Amém? Glória a Deus. Queridos, pode-se passar quantos anos, se não formos focados no Evangelho da graça de Deus que ouvimos, se não ouvirmos o Evangelho da graça de Deus, que é marca para os eleitos de Deus, que produz filhos diferenciados, porque não estão debaixo de maldição, se não ouvirmos focados, com foco, vai se passar anos e anos, e nada acontece. Sétimo, quantos tinham foco? Quantos tinham foco? Ou seja, eram focados dos 32.000 que saíram com Gideão. Faça essa pergunta. Quantos tinham foco? Eram focados dos 32.000 que saíram com Gideão. Só 300 homens tinham foco. Eram focados, concentrados, tinham atenção e um interesse voltado para um só objetivo. Estavam focados na vitória. Amém. Todos que têm focos são assim. Ouvem a palavra da graça de Deus concentrados. Não saem para ir para um lugar, para o outro, não ficam olhando para a rua. Tem atenção e interesse voltado para um só objetivo, quando ouvem a palavra, o Evangelho da graça de Deus. Estão focados na vitória, ouvindo o Evangelho da graça de Deus, as boas novas. Porque o Evangelho da graça de Deus é a palavra que traz em cada ministração, pela fé que vem pelo ouvir, as vitórias que nós já temos em Cristo Jesus. Estavam focados na vitória quando desceram as águas, quando foram provados ao descer as águas, pois beberam da água com foco, focados, sem descuidar, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para ontem, olhando para o celular, olhando lá fora. Beberam da água com foco, focados, sem descuidar. Pois a revelação da graça de Deus se torna abundante na vida de todos aqueles pelos quais são diferenciados. Pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, focados. Amém? Esses vão ser diferenciados. Esses, onde estiverem, vão ser carta de Cristo, lidas e conhecidas por todos os homens. Esses, onde estiveram, vão exalar o cheiro do conhecimento de Deus, que é esta graça. Estes vão fazer isso. Não vão ser conhecidos como religiosos, a marca religiosidade, mas vão ser conhecidos como a marca graça de Deus, porque serão carta de Cristo, lida e conhecida por todos os homens, ministrada por esta graça, porque ouvem a palavra que sai do trono, focados, com foco. Vão exalar o cheiro do conhecimento desta graça, como o bom perfume de Cristo, em todos os lugares, conhecendo os que salvam, os eleitos de Deus. Oitavo, com aqueles 300 homens que tinham foco, ou seja, eram homens focados, o Senhor por eles e Gideão operou um grande sobrenatural. Com aqueles 300 homens que eram focados, tinham foco,
e mais Gideão, que era homem focado, tinha foco, o Senhor operou um grande sobrenatural. Pois todos aqueles que têm foco, ou seja, são focados na revelação da abundância da graça de Deus, pelo qual ouvem nos dias atuais, obedecem com foco, alvo, meta, a palavra da graça de Deus, que ouvem com muita facilidade. Assim como aqueles 300 homens que tinham foco, eram focados, obedeceram em tudo a palavra de Deus que ouviram através de Gideão. Pegaram as 300 trombetas, quebraram os cântaros, gritaram por Deus e por Gideão, porque eram focados na palavra que ouviram de Deus. E aí, sobrenatural veio, como uma avalanche, como um tsunami, como um furacão, veio por consequência deles serem focados, veio por consequência daqueles 300 homens terem foco. Tudo vem por consequência de sermos focados, termos foco na palavra da graça de Deus que ouvimos, a palavra da vida. Uma nota apostólica aos eleitos de Deus. Todos aqueles que realmente têm foco, ou seja, são focados na palavra da graça de Deus, não desviarão os seus olhos de modo nenhum da palavra da graça de Deus que está sendo revelada do altar da graça de Deus. Todos que são focados ouvem a palavra da graça de Deus como foco, não desviarão seus olhos de modo nenhum da palavra da graça de Deus que está sendo revelada do altar da graça de Deus. E ainda abundarão na graça que ouvem. Amém? Para exalar este bom perfume a outros, e assim conhecerem os eleitos de Deus, pela qual são aqueles que se salvam por esta graça. Amém? Todos que são focados, têm foco na palavra da graça de Deus que ouvem, não desvie o seu olhar de modo nenhum da graça de Deus que ouve. Digo pelo Espírito de Deus, com estes que têm foco, são focados na palavra da graça de Deus que ouvem, e nela abundam, mesmo que sejam poucos, assim como os 300 homens que ficaram com Gideão, poucos, sobrenaturais acontecem. Sobrenaturais acontecem. Digo, seja onde for o lugar, não importa. Seja onde for o lugar, não importa. Por isso, nada é um acaso nesta graça. Nada é um acaso nesta graça. Mas sim para revelar, assim como foram revelados aqueles 300 homens, que têm ouvido esta graça com foco. Amém? Assim como foram revelados aqueles 300 homens, também para revelar quem tem ouvido esta graça com foco, sem desviar os seus olhos para a direita ou para a esquerda, ou outro lugar. Amém?
Nada é um acaso debaixo da graça de Deus. Nada. Deus não perdeu o controle debaixo da graça de Deus. Ninguém faz o que quer debaixo da graça de Deus. Porque ninguém tem arbítrio para fazer o que quer. Debaixo da graça de Deus só acontece a vontade de Deus. Nada é um acaso. Mas para provar, aqueles que ouvem o Evangelho da graça de Deus com focados, esses não são como os 9.700 displicentes, que vêm às águas, mas sem foco. Amém? Digo mais uma vez pelo Espírito de Deus, todos aqueles que têm foco, são focados, pois a palavra da graça de Deus foi verdadeiramente revelada, sempre olharão para a palavra da graça de Deus, pelo qual tem sido revelada pelo Espírito de Cristo. Sempre olharão para a palavra da graça de Deus, pela qual tem sido revelada pelo Espírito de Cristo. Digo, com estes, o Senhor Deus pode contar em qualquer lugar, em quantos anos ainda existirem, em qualquer lugar desta terra, pois são diferenciados, pois com estes, o sobrenatural sempre é materializado, não importando a situação. Amém? Amém? Com esses que ouvem o Evangelho da graça de Deus, a palavra das águas vivas, com esses, o sobrenatural de Deus sempre acontece, não importando o lugar. As vitórias são constantes e abundantes sobre todas as situações, por mais imensa que seja, por mais difícil que seja, que são focados. A palavra do Evangelho da graça de Deus que ouvem. Digo, hoje, no momento atual, mesmo que sejamos poucos, mas se ouvirmos a palavra da graça de Deus que basta, com foco, focados, abundando nesta graça que basta, grandes vitórias serão sobrenaturais em todos os dias, assim como foi a vitória sobrenatural daqueles 300 homens sobre a multidão do exército dos midianitas. Pois aqueles 300 homens, mais Gideão, tinham foco, estavam focados na vitória revelada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso como boas novas. Pois a revelação da graça de Deus só se torna abundante na vida de todos aqueles pelo qual são diferenciados, pois estes recebem a graça de Deus com foco, ou seja, focados. Amém? Eleito de Deus e filho predestinados, mesmo que sejamos poucos, pois eram 300 homens, quase 22.000 foram embora, porque na visão de Deus não eram focados, mesmo que sejamos poucos, mas se formos focados na palavra da graça de Deus que temos ouvido, abundando nela, não importa quantos anos ainda virão, as vitórias serão constantes e sobrenaturais, sobre todas as situações que vierem, por maior que vierem, por mais absurdas que vierem, mesmo que sejam montes, serão transpassados, mesmo que seja a fúria do mar,
será acalmada. Mesmo que seja a fome, vai multiplicar o pão. Mesmo que a noite toda nada tenha acontecido, mas se estivermos focados na palavra da graça de Deus que ouvimos e nela abundarmos, vai vir grandes pescarias, colheitas abundantes. Os poucos multiplicarão, os poucos abundarão, os poucos serão a diferença, assim como foram aqueles 300 que foram pelo Senhor e por Gideão e venceram o exército numeroso como gafanhoto dos midianitas. Amém? Sejamos irmãos e irmãs focados, não ouvindo displicentemente o Evangelho da graça de Deus, não recebendo o Evangelho da graça de Deus em vão, como muitos recebem, displicentes, mas recebendo com a palavra da vida. Aí, maravilhas, não só no ano que vai iniciar, mas em tantos anos que ainda existirem, até a vinda do Senhor Jesus. Vitórias e mais vitórias vão se materializar neste ministério chamado Comunidade da Fé no Brasil. Amém? Esta é a palavra que o Senhor deu ao apóstolo Luiz Bastos, apóstolo da graça de Deus revelada, a todos os eleitos, no final deste ano, para todos os anos, nesta graça abundante. Graça e paz, eleito de Deus, e com certeza, focados nessa graça, com focos nessa graça, não recebendo em vão, mas com o coração dilatado para esta graça, o ano que vai iniciar, e quantos vierem, serão anos sobrenaturais neste ministério, alcançando nações, povos e línguas, atraindo os reis da terra a ouvir a palavra do Senhor de Jerusalém, a palavra da sua vitória. Graça e paz, eleitos em Cristo Jesus, abençoados com todas as bênçãos. Amém.